Há segredos que, quando revelados à pessoa errada, abrem portas que nunca mais se fecham. Deus não calou essas verdades por acaso. Ele as guardou para te proteger. Hoje você vai entender por quê. Existe uma sabedoria que o mundo moderno perdeu. Uma sabedoria que nossos avós conheciam, que os homens e mulheres de fé carregavam no peito como uma chama acesa, e que hoje parece ter sido varrida pelo vento da pressa e da superficialidade. É a sabedoria do silêncio sábio. Não o silêncio da omissão, não o silêncio do medo, mas o silêncio que nasce da intimidade com Deus, o silêncio de quem aprendeu que nem tudo o que se vive precisa ser contado, e nem tudo o que se sabe precisa ser revelado. A Bíblia Sagrada, essa fonte inesgotável de verdade, já nos advertia em Provérbios 29:11. O tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio, ao fim, a reprime. Há uma ligação profunda entre o domínio das palavras e o caráter de quem caminha com Deus. Charles Spurgeon, aquele homem que pregava com o fogo do céu na voz e a ternura do Evangelho no coração, dizia que a língua é o músculo mais perigoso do corpo humano, não porque seja forte, mas porque não tem osso que a segure. Apenas o Espírito Santo pode colocar um freio naquilo que tantas vezes destrói, o que levou anos para ser construído. E minha querida alma, talvez você esteja aqui hoje exatamente porque já sentiu isso na própria vida. Já contou algo para alguém e depois desejou com toda a força do coração poder desfazer aquele momento. Já abriu o coração para a pessoa errada e colheu amargura onde esperava encontrar acolhimento. Deus não é um Deus de confusão. Ele é ordenado, é sábio, e quando Ele guarda algo em silêncio, há um propósito divino naquele silêncio. E quando Ele nos instrui a guardar certas coisas apenas entre nós e Ele, não é para nos isolar, é para nos proteger. Spurgeon também ensinava que há revelações que Deus deposita na alma como se depositam joias num cofre, não para que fiquem escondidas para sempre, mas para que sejam guardadas com cuidado, longe de mãos que não sabem o valor daquilo que tocam. E hoje, ao longo deste ensinamento, vamos percorrer juntos 5 coisas que Deus, na sua infinita sabedoria, nos instrui a não contar para ninguém. Não por orgulho, não por arrogância, mas por discernimento, por proteção e por reverência ao que é sagrado. Cada uma dessas 5 verdades tem raízes profundas nas Escrituras. Cada uma delas tem o poder de transformar a maneira como você se relaciona com as pessoas ao seu redor, com os seus sonhos, com a sua fé e com a própria presença de Deus na sua vida. Antes de avançarmos, preciso te fazer um convite que vem do coração. Tudo o que vamos falar hoje exige uma alma que esteja próxima de Deus, porque só quem caminha com Ele desenvolve o discernimento de que vamos tratar aqui. E se você sente que essa proximidade esfriou, que a oração ficou distante, que a intimidade com Deus virou uma saudade, eu quero que você saiba que preparamos algo especialmente para esse momento da sua vida. O e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus é um guia devocional que vai te conduzir, dia a dia, de volta ao coração do Pai. São 21 dias de encontro real, de palavra viva, de oração que transforma. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não deixa passar, porque a intimidade com Deus não é um luxo espiritual. É a base de tudo o que você é e de tudo o que ainda vai ser. E se este canal tem alimentado a sua alma, se cada vídeo tem chegado até você como um recado do céu, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum ensinamento. Você não chegou até aqui por acaso. A primeira coisa que Deus nos instrui a não contar para ninguém são os nossos sonhos e visões, antes que eles se cumpram. Há uma cena nas Escrituras que ecoa através dos séculos, com uma lição que muitos ainda não aprenderam. José, filho de Jacó, era um jovem cheio de fé, cheio de propósito, e Deus havia depositado nele visões extraordinárias sobre o seu futuro. Sonhos que não eram fruto da imaginação humana, mas revelações do próprio Deus sobre o destino daquele rapaz. E o que José fez? Ele contou. Contou para os irmãos, contou com entusiasmo, com a inocência de quem ainda não conhecia a profundidade da inveja que pode habitar no coração humano.
E o resultado, minha querida alma, foi uma cova no deserto, foi a escravidão no Egito. Foram anos de sofrimento que poderiam ter sido evitados com uma simples decisão de guardar silêncio. Gênesis 37:5 nos diz: Teve José um sonho, e contando-o a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Preste atenção nessa palavra, ainda mais. Já havia tensão, já havia inveja. Mas foi a revelação do sonho que transformou a frieza em ódio declarado. Não estamos dizendo que os seus sonhos não são reais. Não estamos dizendo que Deus não falou com você. Estamos dizendo que há um tempo certo para toda revelação e que nem toda pessoa ao seu redor tem capacidade espiritual ou maturidade emocional para carregar o peso de um sonho que Deus depositou na sua vida. Quando você conta um sonho divino para alguém que ainda não foi preparado para ouvi-lo, você não está apenas compartilhando uma visão. Você está entregando algo sagrado às mãos do julgamento humano. E o julgamento humano, sem a iluminação do Espírito, tende a diminuir, a duvidar e a contaminar aquilo que Deus plantou com tanto cuidado. Pense em Maria, a mãe de Jesus. Quando o anjo lhe anunciou que ela carregaria o Filho de Deus, o que ela fez com aquela revelação? Lucas 2:19 nos diz que Maria guardava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. Ela não saiu anunciando pelas ruas. Ela não foi contar para as vizinhas. Ela guardou. Ela ponderou. Ela deixou que Deus fosse o guardião daquilo que Ele mesmo havia revelado. Há uma santidade no silêncio dos sonhos. Há uma proteção divina que envolve aquilo que ainda está em processo de gestação espiritual. Assim como uma criança no ventre da mãe precisa de um ambiente protegido antes de enfrentar o mundo, os sonhos de Deus para a sua vida precisam de um tempo de silêncio, de oração e de maturação antes de serem expostos. E talvez você já tenha vivido isso. Talvez você tenha compartilhado um sonho e visto os olhos da outra pessoa se encher não de entusiasmo, mas de ceticismo. Talvez você tenha ouvido palavras que pareciam razoáveis, mas que foram como água fria sobre uma chama que mal havia começado a arder. Isso não foi coincidência. Foi a ausência do discernimento sobre quando e para quem revelar o que Deus colocou no seu coração. Guarde os seus sonhos como se guardassem ouro. Ore sobre eles. Busque a face de Deus para entendê-los. E quando o tempo certo chegar, quando o cumprimento estiver próximo, as próprias circunstâncias farão a revelação por você, sem que você precise dizer uma única palavra. A segunda coisa que Deus nos instrui a não contar para ninguém são as nossas lutas internas e batalhas espirituais mais profundas. Vivemos numa época em que a exposição virou virtude. As redes sociais nos ensinaram que compartilhar tudo é sinônimo de autenticidade e que guardar algo para si é o mesmo que viver na hipocrisia. Mas, minha querida alma, há uma diferença enorme entre a transparência saudável e a exposição imprudente daquilo que ainda está sendo trabalhado por Deus na sua vida. Quando você está no meio de uma batalha espiritual, quando a fé está sendo testada, quando a dúvida bate à porta, quando o desânimo tenta apagar a chama da esperança, esse não é o momento de sair contando para qualquer pessoa o que se passa dentro de você. Porque nem toda pessoa que te ouve tem a capacidade de interceder por você. Nem toda pessoa que sorri para o seu rosto deseja genuinamente a sua vitória. O livro de Jó nos mostra isso com uma clareza dolorosa. Jó estava no meio da maior tempestade da sua vida e os amigos que vieram até ele não trouxeram consolo, trouxeram acusação. Eliás, Bildade, Zofar, todos chegaram com a aparência de conselheiros e se tornaram instrumentos de tormento. Jó 16:2 registra as palavras do sofredor. Tenho ouvido muitas coisas como estas. Consoladores enfadonhos, sois todos vós. Há momentos em que o silêncio diante dos homens é o grito mais alto que você pode soltar diante de Deus. Quando você leva a sua luta diretamente ao Pai, sem filtros, sem mediações humanas desnecessárias, você cria um espaço sagrado, onde Deus pode agir sem a interferência do julgamento alheio. Isso não significa que você deve viver isolado. Deus nos deu o corpo de Cristo exatamente para que nos apoiemos uns aos outros. Há líderes espirituais, há conselheiros ungidos,
Há irmãos de fé verdadeira com quem certas batalhas podem e devem ser compartilhadas. Mas a escolha de quem recebe essa confiança precisa ser feita com oração, com discernimento e com a direção clara do Espírito Santo. Mateus 6,6 nos traz uma instrução preciosa de Jesus. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Há um quarto interior que só Deus deve conhecer por completo. Um lugar de batalha e de encontro que pertence apenas a você e ao Senhor. Quando você expõe as suas lutas mais profundas para pessoas que não foram escolhidas por Deus para suportá-las, você corre o risco de colher compaixão vazia, conselhos carnais ou pior, palavras que se tornam pedras no caminho da sua restauração. A língua humana sem a unção do Espírito pode fazer mais mal do que bem nas horas de maior vulnerabilidade. Pense no quanto Deus tem trabalhado em você nas sombras. Pense nas noites em que Ele esteve presente, mesmo quando você não o sentia. Pense nas batalhas que já venceu, sem que ninguém soubesse o quanto custou. Há uma glória no sofrimento silencioso que é entregue nas mãos de Deus. Uma glória que nenhuma palavra humana consegue descrever, nem nenhum aplauso humano consegue honrar. Guarde as suas batalhas mais profundas no coração de Deus. Deixe que Ele seja o seu conselheiro principal, o seu guerreiro na frente de batalha, o seu escudo e a sua fortaleza. E quando a vitória chegar, e ela virá, será tão claramente obra de Deus que ninguém poderá roubar a glória que pertence somente a Ele. A terceira coisa que Deus nos instrui a não contar para ninguém são as boas obras que fazemos em nome dEle. Há um perigo sutil que se esconde por trás de cada ato de generosidade, anunciado em voz alta. Um perigo que não tem a aparência do pecado, que se disfarça de entusiasmo, de gratidão, de desejo de inspirar os outros, mas que no fundo carrega uma semente perigosa. A busca pelo reconhecimento humano no lugar do reconhecimento divino. Jesus foi absolutamente direto sobre isso. Em Mateus 6:3-4 ele disse: "Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará." Não há margem para interpretação. A instrução é clara, é firme e é amorosa. O que é feito para Deus deve ser guardado entre você e Deus. Quando você faz o bem e anuncia, algo muito sutil acontece no plano espiritual. A recompensa que deveria vir do céu é antecipada e consumida aqui na terra, na forma de elogios, de admiração, de aprovação humana. E a palavra nos diz que aqueles que fazem as suas obras para serem vistos pelos homens já receberam a sua recompensa. Não haverá mais nada a ser resgatado na eternidade, porque tudo já foi gasto no aplauso passageiro do mundo. Mas quando você serve em silêncio, quando você doa sem anunciar, quando você cuida sem esperar que ninguém saiba, você está acumulando um tesouro que nenhuma mão humana pode tocar e nenhuma circunstância terrena pode roubar. Está construindo no único lugar onde a construção verdadeiramente importa, na eternidade. Pense em como Deus mesmo age. Ele faz brotar o sol sobre os justos e os injustos sem pedir aplausos. Ele sustenta cada batimento do seu coração sem cobrar reconhecimento. Ele trabalha nas profundezas da sua alma, remodelando, restaurando, purificando, e a maioria das pessoas ao seu redor nunca saberá o que ele fez. Deus é o maior exemplo do serviço silencioso, e somos chamados a refletir esse caráter. Há também uma questão de proteção espiritual nisso. Quando você anuncia as suas boas obras, você as expõe à inveja, ao julgamento e à contaminação espiritual de olhares que não foram ungidos para avaliar o que é sagrado. O que foi feito com pureza de intenção pode ser manchado pela interpretação alheia, pelo comentário malicioso, pela comparação desnecessária. Eclesiastes 5:2 nos adverte: "Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras." Poucas palavras, muito serviço, muito silêncio, muita entrega. Minha querida alma,
O pai que vê o que é feito em segredo não perde nada. Cada visita ao doente que ninguém fotografou, cada oração pela pessoa que te fez mal, cada centavo dado com sacrifício e sem plateia, tudo isso está registrado num livro que nenhuma mão humana pode apagar. E no dia certo, na hora certa, Deus mesmo será a sua recompensa. Sirva como se apenas Deus estivesse olhando, porque, na verdade, apenas o olhar dele é o que realmente importa. A quarta coisa que Deus nos instrui a não contar para ninguém é a nossa vida de oração e os momentos íntimos que vivemos na presença dele. Há algo que acontece no lugar secreto que é impossível de ser traduzido em palavras humanas. Há encontros com Deus que deixam marcas tão profundas na alma que qualquer tentativa de descrevê-los para outra pessoa resultaria numa versão empobrecida, desbotada, quase irreconhecível do que realmente aconteceu. E quando você tenta encaixar num relato aquilo que foi vivido no silêncio sagrado, você corre o risco de reduzir o infinito ao tamanho das suas palavras. O Cântico dos Cânticos nos fala de uma intimidade que é exclusiva, que é protegida, que não foi feita para ser exibida. Salomão escreveu em Cânticos 2,16: "O meu amado é meu e eu sou dele." Há uma possessividade sagrada nesse versículo, uma exclusividade que Deus mesmo estabelece no relacionamento com a alma que o busca. Nem toda intimidade foi feita para ser pública. Quando você compartilha indiscriminadamente os seus momentos de oração, as visões que recebeu, as palavras que Deus sussurrou ao seu coração nas madrugadas de choro e entrega, você está abrindo uma janela sagrada para olhares que podem não ter sido convidados por Deus para entrar naquele espaço. E isso não apenas expõe o que era para ser protegido, isso também pode, com o tempo, secar a própria fonte da intimidade. Porque há pessoas que, ao ouvirem sobre a sua vida de oração, não serão edificadas. Serão movidas pela comparação, pelo ceticismo ou pela curiosidade carnal. E você, que saiu do quarto secreto para contar o que viveu, pode voltar a ele com um peso novo, o peso do julgamento alheio sobre o que deveria ser apenas seu e de Deus. Lemos em Lucas 5,16 que Jesus retirava-se para os lugares desertos e orava. O Filho de Deus, que tinha todo o direito de transformar cada momento de oração numa demonstração pública de poder, escolhia o deserto, escolhia o silêncio, escolhia a ausência de testemunhas humanas para os seus encontros com o Pai. Se o próprio Jesus protegia a sua vida de oração, quanto mais nós precisamos aprender com esse exemplo. Não estamos falando de esconder a fé. Estamos falando de preservar o que é mais sagrado dentro da fé. A palavra de Deus, o testemunho do Evangelho, a mensagem de salvação, essas coisas devem ser proclamadas, devem ser compartilhadas, devem alcançar todos os que ainda não conhecem o amor de Cristo. Mas os momentos mais íntimos da sua jornada com Deus, as revelações mais profundas que Ele depositou na sua alma, pertencem ao quarto fechado de que Jesus falou. Há também uma quinta coisa, e talvez seja a mais delicada de todas: os planos que Deus colocou no seu coração para o futuro. Não os sonhos já revelados, que tratamos antes, mas os planos ainda em formação, os projetos que mal saíram do estado de oração. Os chamados que você ainda está discernindo se são realmente de Deus. Provérbios 16:3 nos orienta: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor, não às pessoas, não às redes sociais, não à roda de amigos que pode ou não ter a maturidade espiritual para receber o que você ainda está construindo com Deus. Quando você anuncia um plano antes que ele esteja consolidado na direção de Deus, você o expõe à opinião humana, numa fase em que ele ainda é frágil, ainda está sendo moldado, ainda precisa de silêncio e oração para tomar a forma certa. E a opinião humana, mesmo bem intencionada, pode desviar, pode intimidar, pode semear dúvidas, onde deveria haver apenas confiança em Deus. Guarde o que é sagrado, proteja o que Deus está construindo em você, e confie que o Pai que começou a boa obra em sua vida é fiel e poderoso para completá-la, com ou sem a aprovação do mundo ao seu redor. Minha querida alma, guardar o que é sagrado não é fraqueza,
é sabedoria. É o sinal de uma alma que aprendeu a viver para a aprovação de Deus e não para os olhos do mundo. Sonhos, batalhas, boas obras, intimidade e planos, tudo isso floresce melhor no silêncio abençoado da presença de Deus. Se hoje algo dentro de você despertou para essa intimidade, para esse lugar secreto, onde Deus fala e a alma escuta, eu quero te convidar a dar um passo concreto. O e-book 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus vai te conduzir de volta a esse lugar sagrado dia após dia, com a palavra e a oração como guias. Não deixa esse convite passar. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Se este ensinamento tocou o seu coração, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que Deus falou com você hoje. Inscreva-se no canal e continue assistindo aos próximos vídeos que já aparecem na tela. Obrigada por estar aqui. Que Deus guarde cada segredo sagrado da sua vida